Fala galera, para mais uma aula aqui hoje, e a gente vai começar agora um dos assuntos que começa a cair bastante nas principais provas SSA, Enem, qualquer coisa, que é a parte de mecânica. E a gente tem que entender que mecânica em física é tudo que tem movimento. A gente relaciona sempre mecânica com algo de carro, de avião, de máquinas. Não, mecânica é movimento. Tudo que tem movimento. Raul, então quer dizer se o cara está parado não é mecânica? Também é mecânica. O parado também é um tipo de movimento, mas a gente pode dar causas de movimento, por que ele está parado, forças que se equilibram. E quando a gente fala de mecânica, a primeira coisa que a gente vai falar é de cinemática. Cinemática é o estudo de movimento, de velocidade, de tempo, de distância que você percorre, de aceleração. Então, basicamente, quando envolve tempo, velocidade, distância e aceleração, a gente está falando de cinemática. Mais na frente a gente vai estudar o que causa esses movimentos, mas por enquanto é isso aqui. E antes da gente estudar mecânica ou estudar física propriamente dita, a gente tem que ter um conceito de que é o seguinte: antigamente no feudalismo, um dos problemas era que quando uma pessoa saía de um feudo para o outro, as unidades mudavam. O cara dizia assim: eu quero comprar 1 quilo de tomate, beleza. Quando chegava no lugar do vizinho, não era aquilo, eles usavam, sei lá, coelhos. Quando eu chegava em outro, já não era mais coelho, era, sei lá, pés, enfim, qualquer coisa assim. Então teve a necessidade de padronizar as coisas. O SI é o Sistema Internacional de Medidas. É um padrão usado internacionalmente. Então, todos os países usam isso? Não, com exceção dos Estados Unidos e Inglaterra, que é o que eu vejo de cabeça agora. Todos os outros países estudam isso. Tanto que o Sistema Internacional, a sede é na Europa, na França, no Bureau de Medidas lá da França. Então, pronto. Então, basicamente é o seguinte: o que é que o SI me determina? Qual é a unidade de cada grandeza? Por exemplo, distância, eu tenho que dar ela em metros. Então, essa aqui é bem mais de boa, porque se não fosse metro, era centímetro, era quilômetro, é verdade. Só que você tem que lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos usam milha. Então, já, tá ligado? Tem milhas náufragas, alguma coisa assim, que é a milha marítima. Enfim, tem pés, polegada, tem vários tipos de medida. Não quer dizer que só existe esse tipo de medida, mas esse é o padrão utilizado internacionalmente. Corrente elétrica, que a gente vai ver depois, é dada em coulomb. Tempo já é uma coisa que pode ser o quê? Minuto, hora. A gente usa segundo, que é o menor possível. Tempo é o mais de boa, né? Porque tempo, diferente de outros cantos, não tem outros tipos de tempo. Parsec, isso aí é também derivado de segundo, entendeu? Então não envolve muito isso aqui não. Massa, a gente usa quilo. E aqui entra o primeiro estado da gente. Temperatura, já ia dizer grau Celsius. Não é grau Celsius. Por quê? Então nos Estados Unidos a gente usa Fahrenheit. Então é Fahrenheit? Não é Fahrenheit. Cientificamente, a temperatura que eles usam é Kelvin. Tanto é que a temperatura usada é termodinâmica, é usada em tudo. Então, aqui vai ser Kelvin. E detalhe, Kelvin não tem a bolinha. Kelvin não tem a bolinha de centimetrados, tá bom? Bora lá. Conceitos iniciais. Posição. Posição é onde eu estou. Onde eu estou é a minha posição. Quando eu coloco isso numa escala, num mapa, alguma coisa, é aquele pontinho que a gente faz. Quando a gente ativa o GPS, a gente coloca a minha localização, ele vai para aquele ponto. Ali é a minha posição. Trajetória é o seguinte: quando eu saio de uma posição e vou para outra, eu tenho várias posições ao longo do tempo. Vocês devem ter assistido, sei lá, desenho animado, que colocava aquele mapa e o cara colocava um ponto e outro, e ele ficava colocando uns pontilhados para chegar no outro ponto. Aquele pontilhado, a sucessão daqueles pontos me dá a minha trajetória, que é o caminho que eu fiz. E agora entra um conceito que é deslocamento e distância percorrida. Deslocamento, a gente sempre fala de uma coisa vetorial. A gente conhece também esse deslocamento como variação de espaço, que é simplesmente o seguinte: é de um ponto onde você está até o ponto que você chegou, o menor caminho, que é uma linha reta. Raul, mas eu vou passar por cima das árvores, da casa e tal? Não necessariamente, mas em física é isso. Quando você diz assim, qual a velocidade média para eu sair daqui para a Europa? Ele vai pegar daqui para a Europa e vai traçar uma linha reta, como se fosse um avião, literalmente. Deslocamento não, deslocamento não, distância percorrida não. Distância percorrida é de fato o que você andou. E eu vou colocar um exemplo não, vou colocar uma situação que a gente vai estudar depois. E o Marco Zero, quem é de Pernambuco, de Recife,
basicamente sabe que o marco zero é um local onde, a partir dali, tudo é medido. O marco zero é o começo das marcações. Marco zero. Faz sentido, né? Referencial. Referencial. Tudo em física, em exatas, acho que até na vida, tem que ter um referencial para dizer se um corpo está parado ou em movimento. Não é fácil, parado está parado, o movimento está em movimento. Não necessariamente. Parado em relação ao quê? Em movimento em relação ao quê? Coloquei uma situação aqui. Duas pessoas correndo com a mesma velocidade, passando por um terceiro cara. Se você olhar, o conceito de parado em física é quando a distância entre eu e o outro objeto não varia. Se eles estão correndo lado a lado com a mesma velocidade, vocês percebem que o cara 1 e 2, um em relação ao outro está parado. Porque a distância entre eles não está se alterando. Mas quando ele passa pelo terceiro cara, o cara vai olhar para ele e vai dizer, eles estão em movimento. Porque a distância entre eles está variando ao longo do tempo. A gente tem a intenção de falar parado em movimento em relação sempre à Terra. Esse cara está parado em relação à Terra. Porém, ele não está parado em relação a esse cara, que está com essa velocidade, com esse movimento para cá. Aí o cara vai dizer, Raul, então peraí, o cara que está parado em relação à Terra, mas está em movimento em relação a esses dois caras. É verdade. E esses dois caras estão parados um em relação ao outro. É verdade. Porque estão indo para lá. É verdade. Com a mesma velocidade. Tem esse detalhe. Porque do outro lado tem um cara andando de bicicleta. Só que ele está indo no meu caminho, só que ele está com a velocidade 2 vezes maior. Então, com a velocidade dele está 2 vezes maior, à medida que o tempo passa, ele vai ultrapassar os caras. Ou seja, essa velocidade ele vai meio que alterar a distância entre eles ao longo do tempo. Então, esse cara está em movimento em relação a ele. Se ligou? Imagina a seguinte situação, Raul, é possível um cara estar parado, fixo no chão, outro cara está em movimento, e um em relação ao outro está parado? Isso é uma pergunta estranha, né? Mas existe. Se o cara estiver no centro e o outro estiver correndo ao redor dele, vocês sabem que ao redor ele vai fazer uma circunferência, e uma circunferência tem um raio. Esse raio é constante. Então esse raio não se altera ao longo do tempo. Ou seja, um em relação ao outro está parado, por que pareça. Coisas da vida. Velocidade média. Velocidade média é o seguinte. A gente tem um conceito de velocidade meio que na cabeça da gente. Se duas pessoas vão fazer uma prova de corrida de 100 metros, quem demorar menos tempo, a gente diz que é mais rápido. Por quê? Porque a velocidade ela é inversamente proporcional ao tempo. T, mas o que é esse triângulozinho? Delta. Delta T é variação do tempo. Se eu pego o relógio, aperto, o cara foi, Bolt fez em 9,8 segundos, apertei. Aquela foi a variação do tempo. E variação a gente vai ajudar lá na frente, que é você pegar o começo e o final e ver a diferença entre eles. Matematicamente, fim menos o começo. Mas se eu disser assim, Raoni, eu não vou botar tipo, um local fixo, eu vou fazer o seguinte, vou botar 2 pessoas para correr. E eu vou deixar o tempo fixo. Eu vou dizer assim, ó, marquei e 10 segundos aqui. Eu vou ver quanto o primeiro vai andar e quanto o segundo vai andar. Se eu marquei, o primeiro andou 100 metros, o segundo andou 80 metros, no mesmo tempo, é porque o primeiro é mais rápido. Porque ele andou mais. Então, a distância é diretamente proporcional. Então, tá aqui. E aqui eu falei, velocidade média é variação de espaço sobre variação de tempo. E espaço é em metro e tempo é em segundo. Então, a minha unidade SI vai ser metro por segundo. Beleza? De boa, né? Agora, olha só. Tem questões que, que o cara fala assim, Raoni, uma vez ele perguntou a velocidade escalar média, a velocidade vetorial média. Quando ele faz essa distinção dos dois, o que é que ele quer dizer? Nesse caso, a escalar, a gente vai ver mais na frente que escalar é o quanto, o número de fato. É o quanto você anda, por exemplo, o seu deslocamento. Vamos supor aqui, o cara vai sair do ponto A para o ponto B. Ele vai fazer isso aqui. Esse é o deslocamento dele. Quando eu for calcular a velocidade média escalar dele, esse meu ΔS aqui não vai ser a variação de espaço, vai ser a distância percorrida que ele andou. Então eu vou ter que calcular essa trajetória aqui dele, beleza? Só que, se ele perguntar a velocidade vetorial
média é a nossa velocidade média. É isso aqui, ó. Tá vendo que agora nós estamos estudando dos prédios e tal, não sei o quê. Então, basicamente, a velocidade vetorial média vai ser a velocidade do Homem-Aranha, que ele vai por cima dos prédios e tal, não tem problema nenhum. Ou de um avião, helicóptero, qualquer coisa que vai em linha reta, beleza? E aqui ele falou o seguinte: função horária e movimento uniforme. Você tem que entender o seguinte: movimento uniforme, o que é uniforme? A velocidade é uniforme. A velocidade é constante. Ela não muda ao longo da trajetória. O que não muda? A velocidade. Acabei de falar, foi redundante, mas enfim, vocês entenderam. Então, se vocês olharem aqui, essa questão, velocidade é ΔS sobre ΔT, ok? Função horária, função a gente vai ver em matemática, que é quando você relaciona dois números, beleza? Aqui é o seguinte, ó, espaço inicial, variação do espaço é S final menos S inicial, variação de tempo é tempo inicial, tempo final menos tempo inicial. Quando a gente vai calcular uma função horária, a gente sempre determina que o tempo inicial vai ser zero. Então, vai ficar velocidade é igual a S menos S0 sobre T. Se eu passo esse T multiplicando, esse T está dividindo, passa multiplicando, vai ficar VT. Se esse S0 passa para o outro lado, está negativo, fica positivo. Então vai ficar S é igual a velocidade vezes o tempo, e esse S0 positivo. Então, S0 mais VT. Popularmente conhecido como sorvete. Essa é a minha função horária. Beleza? Por que função horária? Função porque o espaço vai depender do tempo. À medida que o tempo altera, o espaço altera. Ou à medida que o espaço altera, o tempo altera. Geralmente, a gente sempre relaciona a grandeza que está na equação responsável pela variação. Ou seja, o tempo variando é que ocorre a variação de espaço. Não o contrário, mas se vocês entenderem que for o contrário, não tem problema não, tá? É só uma forma bonita de falar. Então, pessoal, galera, isso aqui é a minha primeira função horária. Que essa função horária, aqui quando eu for estudar gráfico, eu vou ver o seguinte. Deixa eu colocar aqui bonito. S igual a S0 mais VT. Essa é a minha função horária. Lembrando sempre que espaço em metro, espaço final em metro também. Velocidade em metro por segundo e tempo em segundo, tá bom? Se olhar aquele cara ali, ele é muito parecido com um outro cara. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar VT mais S0. Só troquei a ordem, tá? Ele é muito parecido com esse cara aqui, ó. Y é igual a AX mais B. E a gente vai ver depois que isso aqui, ou antes de ser a ordem que vocês vão ver esses vídeos, isso é a função do primeiro grau. A função do primeiro grau é sempre uma linha reta. Então, se é uma linha reta, vou colocar aqui fora de escala, fora de qualquer coisa, tá, galera? Não se preocupe não. Essa reta pode ser subindo. Vou colocar sempre no mesmo ponto, depois eu vou explicar por quê. Pode ser descendo, já ficou no mesmo ponto, mas enfim, vocês entenderam. Ou pode ser assim, uma constante. O que é que cada um me diz? Lembrando sempre, se aqui é a minha função, ele é o meu eixo X. Se aqui é a minha resposta à função, ele é meu eixo Y. Tá bom? X e Y. Aqui eu estou dizendo que o meu espaço está aumentando em relação ao tempo. Então isso aqui é porque a minha velocidade é maior que zero. E esse movimento eu vou dizer que ele é um movimento progressivo. Já aqui a minha velocidade está diminuindo com o tempo. Então a velocidade é menor que zero e esse movimento vai ser retrógrado. E aqui ele não está se alterando com o tempo. Então é porque o cara está parado. E lembrando que esse parado aqui é fixo ou parado em relação à Terra. Tá, galera? Só para a gente já, porque eu falei de referencial, então eu não posso errar isso aqui. Beleza? Olha, e esse ponto aqui, de onde tu começou, todas as retas? Exatamente, de onde eu comecei. S0. E detalhe, galera, para o gráfico ficar perfeito em física, não existe tempo negativo. Então, evitem passar esse ponto daqui, tá? O começo vai ser sempre dessa linha, tá certo? Em matemática ele pode passar, a gente viu isso, mas é isso aí. Ok, galera?
Depois vamos ver mais 2 conceitozinhos que é interessante para a gente terminar essa parte, tá certo? Fala galera, eu tinha falado 2 conceitos, mas depois que eu der uma olhadinha é melhor falar de 3 conceitos. Que é o seguinte, não apaguei aquele ali da CI para a gente dar uma entendida nesse último passo aqui. Galera, velocidade relativa, o nome já está dizendo, relativa. Relativa tem que ser em relação a alguma coisa. Não é simplesmente uma outra velocidade que é a velocidade instantânea. Começando pela velocidade instantânea. A velocidade instantânea nada mais é do que aquela velocidade do velocímetro. Vocês percebem que ali o carro não está calculando a distância que ele está percorrendo sobre o tempo, porque é muito pequeno. Então é basicamente aquela velocidade que ele está marcando naquele momento. Já a velocidade média é a sucessão das velocidades instantâneas, ou a metragem que você usa, a distância que você andou sobre o tempo que você faz. Aí eu consigo calcular a velocidade média. Nem sempre a velocidade instantânea é igual à média. Nem sempre mesmo. Por exemplo, quando você vai viajar, você liga o carro, a sua velocidade está 0. Você chega no meio da BR, a sua velocidade está 100. Você chega na cidade, do interior, na praia que você está chegando, 60. Então, as velocidades instantâneas, elas vão alterando. Só que a velocidade média é do começo até o fim, cravou. Beleza? A velocidade relativa é a seguinte. Vamos imaginar que você é esse carro aqui. Vou colocar até uma setinha ali. Uma setinha não, vou colocar eu. Pronto. Se eu estiver aqui, eu estou com 90 km por hora e um carro vem a 100 km por hora. Quando aquele carro vai me ultrapassar, eu não percebo os 100 km por hora dele. Por quê? Porque eu estou a 90. Então, a velocidade que ele vai passar perto de mim, a velocidade relativa, a velocidade que eu vou ter a noção que ele vai estar atravessando, vai ser simplesmente V1 menos V2. Sempre o módulo, tá, galera? Por que o módulo? Porque pode ser que seja o contrário. Pode ser que eu esteja no 100 e o carro esteja em 90. Certo? Essa é a minha velocidade relativa. Na mesma direção, você subtrai. Então, mesma direção. Já aqui, o cara está no sentido contrário. E é comum você nem está muito rápido e o cara também nem está muito rápido. Mas quando você passa um pelo outro, faz... Tá ligado? Você passa muito rápido. Por quê? Porque a velocidade relativa nessa situação aqui vai ser simplesmente você somar. Galera, deixa eu dar aqui, direção contrária. E outra coisa aqui, 1 e 2 eu estou arbitrando, tá? Não tem uma sequência, um tem que ser eu, 2 tem que ser eu. Não, isso aí depende da situação. Você pode colocar, por exemplo, quando o cara está no barco e a correnteza. Geralmente a gente usa VB para velocidade do barco, VC para velocidade da correnteza, ou VR velocidade do rio. Não tem problema, tá? E como a gente está falando muito de velocidade de carro e tal, a velocidade do carro é quilômetro por hora. Mas no SI é metro por segundo. Como é que eu vou converter um em outro? Galera, tem a noção seguinte. Quilômetro por hora a gente mede carro, mede avião, sei lá, coisas grandes, coisas rápidas. Já em metro por segundo a gente mede a gente, andando de bicicleta, andando normal. O grande para transformar no pequeno, você tem que dividir por 3,6. Eu vou dizer por que 3,6. Já aqui você tem que multiplicar, ou seja, do grande para o pequeno você divide, do pequeno para o grande você multiplica. Por que 3,6? Quilômetro é 1000 metros. E 1 hora tem 3.600 segundos. 3.600 dividido por 1000, 3,6. Beleza, galera? Então pronto, fica aqui mais uma aula para vocês se divertirem. E até a próxima. Beijo a todos.